Lá. Olha, quando a gente pensa em investigação criminal aqui no Brasil, acho que a primeira imagem que vem para muita gente é a da polícia, certo? Com certeza. Delegado, inquérito, aquela coisa toda. Exato. Mas, será que é só isso mesmo? Será que a polícia é a única que pode, digamos, investigar crimes por aqui? Fica a dúvida, né? Pois é, essa é uma ótima pergunta. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar numa decisão bem importante do Supremo Tribunal Federal, o STF, que toca exatamente nesse ponto. Quem, afinal, pode conduzir investigações criminais no Brasil? Falando da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5043, né? Essa mesma. A gente vai usar como base o resumo oficial do STF, o informativo 1171, que detalha essa decisão que foi finalizada ali por março de 2025. Um tema super relevante. Com certeza. E a nossa ideia aqui é ir um pouco além do senso comum, sabe? Entender por que a investigação criminal não é território exclusivo da polícia, que outras entidades podem fazer isso e, claro, o que essa decisão do STF significa na prática, por dia a dia do combate ao crime. Certo. Vamos tentar clarear isso. Então, vamos lá. O pontapé inicial para essa discussão toda foi uma lei de 2013, a Lei 12.830. Ela fala das funções do delegado de polícia. Uhum. E tem um artigo específico, o segundo, parágrafo 1º, que diz que cabe ao delegado conduzir a investigação criminal por meio do inquérito policial. Aí surgiu a questão, né? Essa lei estava dando exclusividade total para o delegado, um monopólio da investigação. E a resposta do STF para isso, na ADI 5043, foi um sonoro não. Foi unânime, o plenário disse que qualquer interpretação daquele parágrafo que desse ao delegado a exclusividade ou a privatividade para conduzir investigação criminal seria inconstitucional. Então, peraí. A lei continua valendo, mas não do jeito que alguns talvez quisessem interpretar. Exatamente. A técnica que eles usaram foi declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Parece complicado, né? Mas pensa assim, a frase na lei continua escrita lá igualzinha. Certo. Só que o STF colocou um aviso do lado, tipo, olha, essa frase não quer dizer que só o delegado pode investigar. Entende? A interpretação de exclusividade é que foi proibida, não o texto em si. Entendi. A regra sobre o trabalho do delegado continua lá, mas ela não pode ser usada para barrar outras investigações. E qual foi a base do STF para isso? Onde na Constituição eles acharam um argumento para dizer que a investigação é mais ampla? A base é a própria Constituição Federal de 88. O argumento principal é bem direto. Não tem nenhuma linha na Constituição que diga investigação criminal é tarefa exclusiva da polícia. Ponto. Simples assim. A ausência de uma regra de exclusividade já basta. Nesse caso, sim. O STF argumentou que o silêncio constitucional sobre exclusividade não a cria. E mais, eles lembraram que isso nem é novidade. Citaram várias decisões anteriores, sabe? Ah, já existiam precedentes então. Sim, vários. Casos importantes onde a corte já tinha dito que essa exclusividade da polícia não tinha esse respaldo todo na Constituição. E tem um outro ponto fundamental. A própria Constituição, ela não só não dá exclusividade para a polícia, como ela mesma distribui poder de investigar para outros órgãos. Ah, interessante. E quem seriam esses outros órgãos que a própria Constituição já aponta como investigadores? 2 exemplos ficaram bem claros na decisão. Primeiro, as CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito. O artigo 58 da Constituição diz que elas têm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. É um poder investigativo bem forte, né? Sem dúvida. E o segundo? O segundo é o Ministério Público, o MP. Embora a Constituição fale mais diretamente do inquérito civil para o MP, a decisão do STF fez questão de proteger a competência de investigação criminal do MP também. Essa competência vem de outras partes do artigo 129 da Constituição. Entendi. Então, a STF disse que a lei do delegado não poderia limitar essa capacidade investigativa que o MP já tem pela Constituição. Justamente.
Ficou claro que a ideia da Constituição foi criar um sistema com vários atores investigando, e não concentrar tudo na polícia. Ok, então temos CPIs e MP com poderes de investigação vindos direto da Constituição. Mas a decisão foi além disso, né? Reconheceu que outras leis comuns, também criaram outros centros de investigação. Exato. E é aí que a gente vê o tamanho dessa rede investigativa. O STF validou a capacidade de investigar que leis infraconstitucionais deram para um monte de outros órgãos, cada um na sua área, com sua expertise. E que órgãos são esses? Dá para ter uma ideia? Olha, a lista não é pequena, não. Mostra bem como certos crimes precisam de um olhar especializado. A gente pode agrupar para facilitar. Tem, por exemplo, os órgãos ligados ao sistema financeiro. Tipo o COAF. Exatamente, o COAF, que é fundamental para investigar a lavagem de dinheiro. Mas também o Banco Central, o BASEN, e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Todos eles têm instrumentos para investigar ilícitos nas suas áreas. Certo, faz sentido. E além da área financeira? Tem os órgãos de fiscalização, como a Receita Federal, investigando crimes tributários, sonegação, essas coisas. Tem os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, o TCU, e até o INSS, focado ali nas fraudes contra a Previdência. Nossa, é bastante gente com poder de investigar. E não para aí. O próprio Poder Judiciário pode investigar crimes que aconteçam ali dentro, envolvendo seus membros. E, de forma mais geral, a própria administração pública. Quando abre uma sindicância ou um processo administrativo para apurar a falta de servidor, muitas vezes descobre um crime comum que precisa ser encaminhado. Realmente, o cenário é bem mais pulverizado do que a gente imagina inicialmente, né? Especialistas em finanças, tributos, controle, administração, todos podendo investigar. Sem dúvida. E é interessante notar que essa ideia de vários órgãos investigando não é de agora. O nosso Código de Processo Penal, que é lá de 1941, já tinha um artigo, o 4º parágrafo único, que dizia mais ou menos isso, que a competência da polícia não excluía a de outras autoridades administrativas que a lei também desse essa função. Quer dizer, o STF basicamente reafirmou um princípio antigo diante dessa lei mais nova que gerou a dúvida. Pode-se dizer que sim. Ele atualizou e reforçou essa leitura pluralista do sistema investigatório brasileiro. Tá claro, mas aí volta a pergunta. Com tanta gente podendo investigar, qual fica sendo o papel específico da Polícia Civil, do delegado, porque a lei de 2013, que fala do inquérito policial, não foi jogada fora, como você disse. Qual a diferença-chave aí? Ótima pergunta. A distinção fundamental e talvez o ponto nevrálgico aqui, é entre o inquérito policial e a investigação criminal num sentido mais amplo. Certo. O inquérito policial é aquele procedimento formalizado, É o instrumento principal, a caixa de ferramentas, digamos assim, que a Lei 12.830 deu para a Polícia Civil, conduzido pelo delegado, para apurar crimes. Essa função específica da polícia, de conduzir o inquérito, continua valendo, intacta. Ok, o inquérito é da polícia. Isso. Só que a investigação criminal, como atividade de buscar a verdade sobre um fato criminoso, é um conceito mais abrangente. A polícia tem sim um papel central nisso, uma competência geral para investigar crimes. É a função dela por excelência. Mas não a única. Exato. O STF deixou claro, ela não tem o monopólio dessa atividade. Outros órgãos têm suas próprias ferramentas e competências para investigar, especialmente quando se trata de crimes que exijam um conhecimento técnico muito específico que talvez a estrutura policial mais tradicional não tenha com a mesma profundidade. Pense em crimes financeiros complexos, por exemplo. Entendi. É como diferenciar a ferramenta principal, o inquérito, da tarefa geral, a investigação. Bom, então chegamos ao ponto. Quais são as consequências práticas dessa decisão do STF? Por que é tão importante dizer que a investigação não é exclusiva da polícia? O que isso muda de verdade? Olha, se a gente conecta os pontos, as implicações são bem significativas sim. Elas meio que redesenham como a gente enxerga o combate ao crime no Brasil. Primeiro, a decisão dá uma segurança jurídica, uma legitimidade maior para a atuação investigativa desses vários órgãos que a gente falou. O MP, o COAF, a Receita? Isso.
Todos eles podem usar suas competências legais para investigar sem ficarem com receio de alguém questionar dizendo: ah, mas isso é exclusividade da polícia. Talvez isso até incentive uma atuação mais firme deles. Pode ser. E que mais? Segundo, e talvez o ponto mais estratégico, é que isso evita concentrar demais o poder de investigar numa única instituição. Distribuir essa capacidade entre órgãos com diferentes especialidades, financeira, tributária, ambiental, administrativa, tem um potencial muito maior para lidar com a criminalidade de hoje, que é super complexa, né? Sim, crime organizado, lavagem de dinheiro, corrupção, crimes cibernéticos. Justamente. São crimes que muitas vezes exigem um conhecimento muito específico. Cada órgão pode atacar o problema pelo seu ângulo de expertise. Fica mais difícil para o crime escapar quando tem vários olhos especializados olhando. Faz sentido uma abordagem mais multifacetada. Exato. E um terceiro ponto é que a decisão do STF, no fundo, ela só reconhece a realidade que já existe, né? A complexidade do sistema de justiça e controle no Brasil é enorme. Achar que um órgão só daria conta de tudo é um pouco irreal. O combate eficaz ao crime hoje depende dessa rede de instituições colaborando. Uma rede? Isso já puxa um gancho para outra questão importante, que a própria decisão acaba levantando, mesmo que indiretamente. Que seria? Se a gente tem tantos investigadores diferentes atuando, polícia, MP, COAF, Receita, TCU, Bacen, CVM, etc., como garantir que eles trabalhem juntos de forma coordenada? A decisão valida essa diversidade, o que é ótimo, mas ela não resolve por si só o desafio da coordenação, da cooperação eficaz entre todo mundo. Ah, claro. Validar a existência de vários atores é uma coisa, fazer eles conversarem e trabalharem em conjunto é outra bem diferente. Exatamente. Esse é, talvez, o próximo grande desafio. Como fazer essa engrenagem funcionar de forma azeitada? Entendi. Bom, então, para a gente amarrar as pontas do que conversamos, o STF bateu o martelo e disse que, embora a Polícia Civil tenha um inquérito policial como sua ferramenta principal, a tarefa maior de investigar crimes no Brasil não é exclusividade dela. Isso. Diversos órgãos, Ministério Público, CPIs, COAF, Receita Federal, TCU, entre outros, o que cria um sistema de investigação com múltiplas frentes, bem mais complexo do que a gente costuma pensar. Precisamente. E essa constatação nos deixa com uma reflexão final, né? Uma questão para a gente pensar. Qual seria? Diante dessa variedade toda de órgãos com poder de investigar, que a gente listou, Polícia, MP, COAF, Receita, TCU, Bacen, CVM e por aí vai, como que se dá ou como deveria se dar a articulação prática entre eles no dia a dia? Essa especialização distribuída, sabe? Onde um cuida da parte financeira, outro da fiscal, outro da previdenciária, ela realmente fortalece o combate ao crime complexo como um todo? Ou será que a gente corre o risco de criar feudos de informação, cada um no seu quadrado, talvez com duplicação de esforço aqui, ou até mesmo buracos onde ninguém mexe ali, prejudicando a eficiência geral do sistema? É uma ótima pergunta. Fica essa questão, né? Como construir as pontes necessárias para que essa rede toda de investigadores especializados funcione de forma realmente integrada, eficaz, na busca por justiça? Como garantir que as peças desse quebra-cabeça formem um quadro completo e não fiquem só como fragmentos soltos? É algo para a gente continuar acompanhando e debatendo.